o Shikigami mais forte que já existiu, onde nenhum antecessor dos poderes do Gojo conseguiu derrotar. Mahoraga foi invocado pelo Megumi, trazendo destruição em tudo à sua volta. E agora Sukuna vai ter que lutar e derrotar Mahoraga para assim conseguir salvar Megumi. E numa batalha épica e insana, com a animação de tirar o fôlego, vimos um dos melhores episódios dessa temporada, onde Sukuna foi forçado a utilizar a expansão de domínio dele para assim tentar derrotar Mahoraga, já que esse Shikigami é o Shikigami mais forte e cada vez ele se adapta, se tornando mais imbatível. Mas será que só com expansão de domínio ele será capaz de derrotar Mahoraga? Pois é, fica até o final que eu vou explicar por completo como é que foi essa batalha entre esses dois seres divinos. A gente já começa o episódio vendo o Megumi ele caminhando, todo ensanguentado, e explicando a sua técnica para o inimigo. Porque como já foi dito antigamente, no mundo de Jujutsu, quando você revela a sua técnica para o inimigo, a sua técnica se torna mais forte. E uma explicação mais detalhada, a gente descobre como funciona a técnica das 10 sombras do Megumi. Ele diz que o feiticeiro da técnica das 10 sombras obtém de começo os 2 Shikigamis lobos divinos, e que depois disso ele tem que ir subjugando os outros Shikigamis, para assim obter o controle e expandir cada vez mais o arsenal de Shikigamis deles. Nisso a gente vê o Haruta se distraindo com as explosões em Shibuya da luta do Jogo contra o Sukuna. E em meio a esse ritual, Megumi ele diz que existe um Shikigami que nunca foi derrotado na história, ou seja, ninguém conseguiu chegar perto de solar esse Shikigami. Nisso a gente vê um flashback onde o Gojo ele tá conversando com o Megumi. Ele pergunta ao Megumi se o Megumi ele sabe por que o clã do Gojo e o clã Zenin não se dão tão bem e vivem brigando por aí. E a história que o Gojo conta é que há centenas ou talvez milhares de anos atrás, o líder do clã Gojo tinha os mesmos poderes do Satoru Gojo, ou seja, ele tinha o poder do ilimitado tanto quanto o poder dos 6 olhos. E ele lutou contra o líder do clã Zenin, que tinha o mesmo poder do Megumi, a técnica das 10 sombras. E que essa batalha foi uma batalha que ficou marcada para a história, onde ambos acabaram morrendo. E que por isso, desde então, esses dois clãs não se dão mais tão bem e vivem criando uma rixa entre eles. Isso quer dizer que o Megumi, ele tem o potencial para derrotar e superar Satoru Gojo, já que no passado, os ancestrais de ambos já travaram uma luta e o líder do clã Gojo acabou morrendo também. Então é por isso que o Gojo ele tem esse interesse sobre o Megumi, onde ele não quer deixar o Megumi seguir e trilhar o caminho da família Zenin, porque isso pode acabar numa eventual guerra. Não só isso, mas a gente também sabe que Sukuna tem interesse no Megumi, e talvez o Sukuna ele tenha esse interesse no Megumi exatamente por causa da técnica das 10 sombras. É então que o Megumi ele termina de fazer o seu ritual. As luzes do bairro começam a se apagar, uma enorme quantidade de energia amaldiçoada é liberada. Os lobos começam a uivar, dando as boas-vindas para o divino general imoral, Mahoraga. Ao fazer o ritual e invocar Mahoraga, todos os feiticeiros à sua volta são forçados a participar desse ritual. Então agora Haruta e Megumi vão ter que lutar e derrotar Mahoraga para poder sair dali vivo. Porém o Megumi ele já estava só o pó e ele sabia que ele não ia conseguir sair vivo dali. Então ele já deixa um aviso pro Haruta, dizendo: ô seu merda, eu vou morrer primeiro aqui, então boa sorte aí, se vira meu parceiro. E com isso a gente já vê o Megumi sendo arremessado pra longe com somente um golpe do Mahoraga. Por isso que no episódio passado a gente viu o Megumi desmaiado com a cabeça estourada. E logo em seguida, Mahoraga vai para dar um soco também no Haruta. Porém, no último instante, Sukuna aparece para salvar Haruta. E Sukuna rapidamente analisa a situação e entende que o Megumi utilizou o ritual de subjugação, forçando o Haruta a participar dele. Sukuna então dá uma cura de leve pro Megumi e agora vai ter que lutar e derrotar o Mahoraga, já que ele não pode deixar o Megumi morrer, sendo que Megumi é uma peça importante para esse plano secreto do Sukuna. Mahoraga, utilizando sua espada que está presa ao seu punho, já ataca Sukuna, só que Sukuna consegue bloquear e já revida utilizando suas técnicas de cortes. Porém nisso, Sukuna percebe algo de estranho na espada. Ele percebe que essa espada não é uma espada comum, essa espada é a espada do extermínio. Ela é especializada em combater espíritos amaldiçoados. Essa espada ela tem energia positiva e que somente com um golpe ela é capaz de exorcizar qualquer espírito, já que os espíritos amaldiçoados são feitos através de energia amaldiçoada, energia negativa. Até o Sukuna admite que se ele fosse um espírito, ele teria sido exorcizado com somente esse um golpe. Então a gente vê que essa espada do extermínio é realmente uma arma muito potente e poderosa. Nisso, a batalha dos dois se intensifica cada vez mais, onde Sukuna lança mais cortes incessáveis ao Mahoraga e o Mahoraga continua revidando e atacando Sukuna.
Sukuna. Em questão de força, ambos parecem muito bem equilibrados, só que a diferença tá no Sukuna. O Sukuna, ele consegue ficar cortando o Mahoraga. Não só isso, a gente também vê os prédios em volta sendo cortados juntos com o Mahoraga. Até que em meio a essa destruição e carros jogando daqui pra lá, Sukuna ele consegue cortar a cabeça de Mahoraga, mas que ao mesmo tempo a roda gigante atrás do Mahoraga gira e ele é curado, fazendo com que a batalha em Shibuya continue e que Shibuya agora é um campo de destruição, onde civis e prédios estão sendo destruídos sem mais nem menos. E eu vou falar, a qualidade dessa luta é impressionante. Tudo tá bem fluido e com uma estética que vai mudando cena após cena. É sério, esses animadores da Mappa, eles estão botando tudo que eles têm de si para entregar esses episódios excelentíssimos pra gente. E eu vou falar, não adianta de nada. Toda vez que Sukuna corta a Mahoraga, a engrenagem, a roda gigante em cima dele, gira e ele se cura, se regenera e volta ao combate novamente. E a gente vê desespero e caos por completo, já que cada vez mais a gente vai vendo a destruição de Shibuya e mais pessoas morrendo na cidade. O simples fato de Mahoraga conseguir lutar páreo a páreo contra o rei das maldições, o Sukuna, já diz muito, já diz o quão forte consegue ser o Mahoraga. E dá pra entender porque ninguém nunca na história conseguiu derrotar ele. Tanto que Sukuna tá se divertindo pra caralho, enquanto ele fica soltando aquele mesmo riso macabro dele ecoando pela cidade. E vai matando as pessoas inocentes, vítimas que estão em volta daquele campo de batalha. E é em meio a todo esse caos, onde tudo tá sendo destruído, e inclusive temos aviões pegando fogo, caindo em cima da cidade. Vemos o Sukuna se apresentando e agradecendo a todo esse caos e espetáculo que ele mesmo criou. A gente vê que cada vez mais o Mahoraga tá conseguindo ver e desviar dos ataques cortantes, invisíveis do Sukuna, tanto que Mahoraga não está sendo cortado toda hora como antes. É aí então que a gente descobre que o Mahoraga ele consegue se adaptar durante a batalha. Toda vez que aquela roda gigante atrás dele gira, ele se adapta àquela situação, aquele golpe, se regenera e volta ao combate mais forte e mais imbatível. É por isso que cada vez mais o corpo dele fica mais resistente e os cortes do Sukuna cada vez mais têm menos eficiência. Tanto que tem um momento em que o Sukuna ele prende o Mahoraga debaixo da água. A roda em cima dele gira e ele se adapta novamente. Só que dessa vez debaixo da água, ele acaba criando brânquias. E assim conseguindo respirar debaixo da água igual tubarões. Então dá pra gente notar que não importa a situação, não importa a circunstância, o Mahoraga ele vai se adaptar e criar maneiras para ele poder counterar ou ser mais eficiente na batalha. Até que o Sukuna ele lança vários cortes numa velocidade insana para tentar fatiar Mahoraga e tudo ao seu redor. Mas mesmo assim, Mahoraga ele se adapta e se regenera por completo em menos de um segundo. Com isso, o Sukuna ele acaba descobrindo que a habilidade de Mahoraga é o poder de se adaptar, fazendo dele uma criatura cada vez mais forte, mais resistente, cada vez mais imbatível. Restando assim somente uma tentativa, uma coisa para tentar parar Mahoraga. Essa coisa é a expansão de domínio do Sukuna, o Santuário Malevolente. Pô galera, era isso que todo fã de Jujutsu estava querendo por muito tempo. A gente queria ver a expansão de domínio do Sukuna. Bom, e a expansão do Sukuna, ela é bem diferenciada. Ela não cria uma barreira em volta, prendendo as pessoas dentro dela. Ela não separa o espaço do mundo real, diferente de todas as outras expansões de domínio que a gente viu até agora. E no caso do Sukuna, ele não precisar fazer essa separação de espaço, acaba tornando a expansão dele mais única. Algo que somente um ser divino como o Sukuna conseguiria fazer. E sem essa barreira para prender as vítimas dele ali dentro, ele consegue adicionar um pacto que, deixando essa rota de fuga para as vítimas, ele faz com que aumente drasticamente o alcance da expansão de domínio dele, podendo ir até um raio de 200 metros. Porém, ali naquele momento, no centro comercial de Shibuya, ele restringe a expansão de domínio dele a 140 metros, já que se ele passasse desse alcance, ele acabaria acertando o Megumi. E o que ele menos quer é acabar matando o Megumi. E bom, dentro dessa expansão de domínio do Sukuna, ele executa dois tipos de cortes. O primeiro, o clivar ou filetar, que corta tudo que tenha energia amaldiçoada. Já o segundo, o desmantelar ou destrinchar, que ataca tudo que não tenha energia amaldiçoada. Ou seja, resumindo, tudo que está dentro do alcance da expansão de domínio do Sukuna é reduzido a pó, já que não importa se você tem ou não tenha energia amaldiçoada. O fato de que qualquer coisa esteja ali dentro vai ser dilacerado até não sobrar nada. E é nisso que a gente vê o centro da cidade de Shibuya
sendo completamente aniquilada, destruída, reduzido a pó. E obviamente, não só a cidade, como todo mundo, todas as vítimas que estavam ali ao redor, acabam sendo dilaceradas, fatiadas, até não sobrar nada. Até o Mahoraga, ele some no instante que a expansão é ativa, mas que como ele consegue se adaptar, ele consegue ficar se regenerando. E é aí que a gente vê uma cena absurda de animação, onde o Mahoraga ele caminha e se regenera à medida que ele vai sofrendo os ataques do desmantelar. Só que à medida que o Mahoraga ele se regenera e se adapta ao desmantelar, Sukuna ele utiliza ao mesmo tempo o clivar, fazendo com que tenha uma sobrecarga no Mahoraga e demore um pouco para ele se adaptar a 2 cortes fatais ao mesmo tempo. E é nessa fração de tempo em que o Mahoraga ele tá tentando se adaptar a 2 técnicas de cortes diferentes, Sukuna não perde a chance e utiliza novamente a flecha de fogo dele, para assim pôr um fim no Mahoraga antes que ele consiga se adaptar a 2 cortes diferentes e o poder de fogo. Só que diferente da última vez em que o Sukuna utilizou a técnica de fogo dele, agora a gente conseguiu ver o poder de destruição da flecha de fogo do Sukuna. Até porque agora a gente viu que parte da cidade inteira foi embutida em chamas com o tamanho da explosão causada pelo Sukuna. Pois é, galera, nem o Shikigami mais forte da história, que nunca antes foi derrotado, conseguiu ser páreo ao Rei das Maldições, o Sukuna, provando mais uma vez que o Sukuna sim, ele merece esse título de Rei das Maldições. E após tudo isso, a gente ainda vê o maldito loirinho vivo, o Haruta, onde o Sukuna diz pra ele dar o pé dali, pra ele sair dali logo. Porém, em meio a essa fuga dele, para nossa felicidade, nossa comemoração, Sukuna acaba cortando ele ao meio. Esse daí já foi tarde, eu já não aguentava mais ver esse merdinha. E bom, logo depois disso, o Sukuna ele leva Megumi até o diretor da escola Jujutsu, onde ele vai estar em segurança e a salvo. E nisso, o Sukuna ele volta pro centro comercial de Shibuya, onde não restou nada. Só sobrou um buraco vazio no meio da cidade. Ali, Sukuna devolve o controle do corpo ao Itadori. E ele diz: aprecie essa vista, seu bosta. Fazendo o Itadori se lembrar de todo mundo que morreu, de todos os eventos que ocorreu enquanto o Sukuna controlava ele. E é aí que a gente vê o Itadori entrando em colapso completo. Ele se quebra mentalmente e começa a chorar, gritar e desejar a própria morte, já que desde o começo do anime de Jujutsu, o único pedido do vô do Itadori antes de morrer era que ele desejasse que o Itadori protegesse e salvasse os mais fracos. E cara, eu vou falar a real, isso só mostra o quão sádico o Sukuna consegue ser, já que toda a desgraça que ele acabou fazendo foi tudo em prol de se divertir e ver o sofrimento do Itadori, fazendo assim o Sukuna um dos melhores vilões que já existiu em todo o anime. Por mais que ele traga só destruição e desgraça pro mundo, você gosta de ver ele ali no anime, você gosta de ver ele na história. E pra finalizar esse episódio esplêndido, a gente termina vendo o Nanami ainda vivo, porém com metade do corpo todo arregaçado, todo derretido, queimado. Não só isso, mas também com essa aparição do Nanami, pode ser que se confirme a morte do Naobito Zenin e da Maki Zenin, cara. Já que a gente só viu o Nanami e não viu os outros 2 Zenins. E com isso a gente encerra esse episódio ultra foda com o embate de 2 seres divinos, o Sukuna e o Mahoraga. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa batalha épica e o que você achou da expansão de domínio do Sukuna. Será que essa expansão do domínio do Sukuna consegue ser mais forte que a expansão de domínio do Gojo? Eu não sei, comenta aí embaixo o que você acha. E pra você que chegou até aqui, se inscreva no canal, dá o like, que isso fortalece pra caralho o canal. Te vejo na próxima, no próximo vídeo. Falou!